Nessa apresentação, vamos falar sobre o rastreamento do câncer do colo do útero em gestantes. Ela foi preparada e apresentada durante a primeira oficina Força Pré-Natal SUS, Estratégia Integrada para a Qualificação da Atenção ao Pré-Natal no país, pois há algumas questões a serem esclarecidas e algumas recomendações reforçadas e justificadas. O câncer do colo do útero ainda é um grande problema. É o quarto câncer mais comum no mundo, mas é o primeiro em vários locais, com taxas de incidência inaceitáveis em países sem rastreamento organizado, como no caso do Brasil, ou onde não há um sistema público e gratuito e com dificuldade de acesso ao rastreamento, como no caso dos países da África subsaariana, mas também alguns do leste europeu e América Latina. No Brasil, observamos as mesmas desigualdades. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam taxas de incidência próximas dos países menos desenvolvidos, enquanto o Sul e o Sudeste apresentam taxas europeias. Este é um problema de saúde pública que deve ser priorizado. Falando um pouco sobre a prevenção do câncer de colo do útero. A prevenção secundária do câncer do colo do útero se baseia no rastreamento de possíveis doentes, triagem das mulheres identificadas no rastreamento e tratamento das lesões precursoras. A prevenção primária é feita pela vacinação contra o HPV, mas não será aqui abordada. O rastreamento pode ser feito com citologia, testes moleculares ou inspeção visual. Para que todas essas etapas deem certo e apontem para o resultado esperado de redução da incidência e de morte por câncer do colo do útero, é necessário gestão, com acompanhamento de indicadores e das mulheres positivas até o seu tratamento. A história natural da doença, conhecida e largamente aceita até o momento, nos mostra que a oncogênese pode ocorrer em anos ou décadas, o que facilita a identificação de mulheres doentes antes que evoluam para as formas mais avançadas da doença. O processo se inicia com a infecção por tipos oncogênicos do HPV, que penetram no epitélio cervical mais facilmente por pequenas soluções de continuidade, iniciando a infecção pela sua camada basal. Nessa camada, o DNA do HPV é incorporado ao DNA da célula, onde inicia sua replicação e promove a transformação celular. A infecção pelos tipos de HPV mais frequentemente associados ao câncer do colo do útero vem sendo prevenida de forma efetiva pelas vacinas disponíveis, mas, para a redução da incidência de lesões precursoras e câncer, é necessário ampla cobertura vacinal. Em cada uma dessas etapas, é possível haver regressão do processo de forma espontânea ou interrupção pelo tratamento das lesões precursoras. A citologia foi introduzida no século XX e desde então vem sendo utilizada pela maioria dos países e sua efetividade foi comprovada em grande número de estudos, observacionais e experimentais. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a citologia convencional, abre aspas, reduz a incidência e mortalidade associada ao câncer cervical de forma consistente, com maiores efeitos em programas organizados de rastreamento, fecha aspas. E dada a natureza subjetiva do teste, forte necessidade de treinamento e garantia de qualidade, essa efetividade se aplica apenas quando realizada em sistemas com garantia de qualidade e monitoramento das mulheres positivas e seu tratamento. Outro marco temporal importante foi o lançamento da Estratégia Global para a Aceleração da Eliminação do Câncer Cervical, em resposta à chamada para ação do diretor-geral da OMS na Assembleia Geral da OMS em 2020. Essa estratégia foca em 3 eixos de ação. Um eixo relacionado à vacinação, que coloca como meta que 90% das meninas estejam completamente vacinadas contra o HPV aos 15 anos de idade. O segundo eixo coloca uma meta de que 70% das mulheres devem estar rastreadas com um teste de alta performance entre 35 e 45 anos. E o terceiro eixo, que 90% das mulheres com doença cervical recebam tratamento de lesões precursoras e câncer. No nosso meio, a faixa etária e periodicidade foram estabelecidas em 1988, com início aos 25 anos e término aos 60, mas atualizado para 64 anos em 2011. Essa faixa etária prioriza mulheres com maior risco de serem portadoras de lesões precursoras
ou do câncer inicial assintomático. A extensão da faixa etária para até os 64 anos visou contemplar o aumento da longevidade de nossas mulheres. Antes dos 25 anos, as mulheres demandam assistência ginecológica, mas a prevenção do câncer deve priorizar as faixas etárias mais suscetíveis, sob pena de dificultar seu acesso ao rastreamento e demais procedimentos. Nesse gráfico, com dados de citologias no SUS nesse ano, podemos observar a frequência de alterações citológicas em mulheres brasileiras. As mulheres até 25 anos têm uma frequência muito alta de lesões de baixo grau. Incluí-las no rastreamento acarreta em muitas mulheres encaminhadas desnecessariamente para a colposcopia, já que a lesão de baixo grau é a manifestação citológica da infecção pelo HPV, que na maioria das vezes regride e não demanda tratamento. Rastrear essas mulheres sob o argumento de que há casos de lesão de alto grau e de câncer em jovens acarreta em muitas mulheres encaminhadas desnecessariamente para a colposcopia, muitas biópsias desnecessárias e alguns tratamentos indevidos, com todos os riscos decorrentes, principalmente perinatais. Os cânceres nessa faixa etária costumam se apresentar como resultado de um processo muito veloz, que impede sua detecção pelo rastreamento citológico. Já as lesões de alto grau, os reais precursores do câncer de colo, são mais frequentes a partir dos 25 anos e os cânceres mais adiante, por volta dos 40, 45 anos. Em relação à periodicidade, esse estudo clássico mostrou que os intervalos de 2 e 3 anos não implicam em menor efetividade do rastreamento e foi utilizado pela maioria dos países que têm programas de rastreamento para permitir que mais mulheres tenham acesso a essa medida de saúde. Rastrear em intervalos menores implica, necessariamente, em superrastrear mulheres com facilidade de acesso e deixar de fora mulheres mais prováveis de terem lesões mais graves. Agora vamos expor alguns resultados dos programas brasileiros até o momento. O Brasil, há décadas, vem mantendo taxas estáveis de incidência do câncer de colo, apesar de muitos esforços para sua redução. Isso nos mostra que estamos falhando na estratégia de rastreamento, provavelmente não alcançando as mulheres mais prováveis de estarem doentes. Por outro lado, apesar da manutenção da incidência do câncer, a mortalidade pelo câncer de colo vem caindo, o que pode denotar mais diagnósticos em estágios iniciais e maior disponibilidade de tecnologias eficazes no tratamento dessa doença. Vamos agora ver algumas oportunidades de melhoria das ações de rastreamento. O gráfico, retirado do último boletim da detecção precoce do INCA, nos mostra o quanto deixamos de rastrear durante a pandemia. A oportunidade é retomarmos as ações de rastreamento para voltarmos aos números anteriores, de cerca de 10 milhões de exames citopatológicos por ano. Outra oportunidade é investigar as causas de rejeição de amostras e amostras citológicas consideradas insatisfatórias. Nesses casos, as mulheres foram alcançadas, mas o espécime obtido não pôde ser examinado ou não permitiu um exame adequado. Ressalto aqui que, embora a média para o Brasil seja em torno de 1%, que é a meta, a região norte tem 5 vezes mais amostras rejeitadas ou insatisfatórias do que as da região sul. Isso envolve problemas técnicos na coleta e na cadeia de armazenamento e transporte até o laboratório, que precisam ser examinados para a tentativa de melhoria. Da mesma forma, chama a atenção a frequência de amostras sem elementos representativos da zona de transformação, ou seja, sem células glandulares ou metaplásicas. Nessa situação, o diagnóstico citológico fica muito prejudicado, já que é na zona de transformação que se encontram as lesões de maior gravidade. Um dos fatores que podem estar contribuindo para esses altos números é a prática de não colher material endoscervical de gestantes. E existem diretrizes específicas para o rastreamento em gestantes. Aproveito para ressaltar que diretrizes não são leis, são recomendações das melhores práticas baseadas em evidências e aplicáveis à maioria das pessoas. As diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo do útero, que tive a oportunidade de coordenar, foram construídas em um longo processo de levantamento de evidências, discussão de condutas e consenso de recomendações.
No caso da nossa diretriz, que foi revista e atualizada em 2016, a recomendação é de que o rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como para as demais mulheres, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procura ao serviço de saúde para a realização de pré-natal. Esta recomendação foi transcrita para a última edição dos Cadernos de Atenção Básica número 13, que orienta a atenção às mulheres. Ressalte-se aqui que a gestação pode ser o único momento em que a mulher terá a oportunidade de se submeter ao rastreamento. Para uma boa coleta, deve-se utilizar instrumentos e procedimentos que garantam uma razoável quantidade de células representativas da zona de transformação, um esfregaço fino, uniforme e livre de artefatos como dessecamento ou sangue. Também prejudicam a análise esfregaços mal distribuídos, sobreposição celular e processos inflamatórios. Idealmente, deve ser colhido após o 5º dia do ciclo menstrual e não devem ser usados cremes vaginais ou lubrificantes. Em nosso país, a recomendação é de utilização da espátula de Aire para obtenção de material da ectocervix e da escova endocervical para obtenção de material deste local. A espátula de Aire deve ser posicionada com sua parte mais longa no orifício externo e feita uma rotação firme sobre a região periorificial. Ela deve ser reservada para a colocação do material na lâmina apenas após a coleta endocervical. O material deve ser disposto transversalmente sobre a parte mais próxima da porção fosqueada da lâmina, que já deve estar identificada. O escovado endocervical deve ser obtido após a rotação completa dentro do canal endocervical e o espécime deve ser disposto rolando a escova no sentido longitudinal da lâmina no espaço não ocupado pelo esfregaço ectocervical. A obtenção de esfregaço em lâmina única e sem o espécime vaginal possibilita a priorização de amostras cervicais e a possibilidade de realização de mais exames pelos laboratórios. A fixação deve ser imediata após a coleta. É compreensível que existam profissionais que evitam colher material endocervical em gestantes, pois a primeira edição dos Cadernos de Atenção Básica número 13 ainda está disponível e recomenda que essa coleta seja evitada e que não seja obtida após o 7º mês. Esta recomendação está desatualizada e não reflete as melhores evidências disponíveis. Agrava esse quadro a falta de atualização dessa recomendação nos Cadernos de Atenção Básica número 32, sobre atenção ao pré-natal de baixo risco, que precisa urgentemente de atualização. Outros documentos produzidos para o Ministério da Saúde no âmbito do PROAD reforçam a recomendação de coleta da citologia em gestantes como nas demais mulheres. Esse foi publicado em 2016 e confeccionado pela equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Esse outro, da mesma forma, reforça a recomendação atual, publicada em 2019 com o trabalho da equipe do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Agora passo a compartilhar resultados de enquete com uma amostra de participantes da primeira oficina Força Pré-Natal SUS. Não tem rigor científico, pois foi realizada apenas para possibilitar a discussão das práticas dos que responderam ao formulário enviado poucos dias antes. Foi formulada uma situação-problema, ao final da qual buscava saber sobre a prática de coleta de citologia em gestantes. Foi uma ótima constatação que todos os respondentes colheriam o espécime como recomendado. Já nessa pergunta, foi possível observar que quase a metade evitaria a coleta de material da endocerce. A questão teve o objetivo de checar se havia entre os respondentes alguma restrição de período gestacional para a coleta da citologia, como nas recomendações mais antigas. Uma grata surpresa mostra que todos escolheriam o espécime mesmo após completado o 7º mês de gestação. Aqui estão registradas as dificuldades apontadas pelos respondentes. Não há evidências de prejuízo à gestação pela simples coleta da citologia, mesmo endocervical. Algum sangramento pode, de fato, ocorrer, mas este é resultado da desepitelização superficial do colo, que para apenas como uma manobra de compressão. Não há risco desse sangue provocar aborto ou parto prematuro. Também não há risco da escova, introduzida apenas a sua porção com cerdas, de atingir as membranas ovulares.
Nessa resposta, observamos que mais da metade dos respondentes coletariam o espécime citológico mesmo que a gestante tivesse menos de 25 anos, o que não é recomendado, pois, como já dito, pode acarretar em mais prejuízos do que benefícios para a própria mulher e para as demais que estão na faixa etária prioritária. A essa pergunta, também obtivemos mais da metade dos respondentes informando que colheriam um novo espécime, mesmo se a mulher estivesse em dia com o rastreamento, com o último exame coletado há menos de 3 anos. A prática não é recomendada, pois, como dito anteriormente, a coleta em intervalos menores do que 3 anos é desnecessária e contribui para dificultar o acesso de outras mulheres. Aqui trago alguns recortes de sugestões e dificuldades apontadas pelos respondentes. As primeiras demandam informação e capacitação. As duas últimas demandam ações de gestão dos programas em nível local ou estadual. Feito para divulgar o curso de detecção precoce, em modalidade à distância e gratuito, oferecido pelo INCA, que aborda o rastreamento dos tumores mais frequentes, como colo de útero, mama e colo retal. E aqui divulgo o portal de boas práticas do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse site vocês encontrarão postagens, aulas, resumos, materiais didáticos, links para aulas gravadas com especialistas em áreas de atenção às mulheres, sempre baseado nas melhores e consolidadas evidências para orientação dos profissionais envolvidos nesse cuidado. E um exemplo de postagem com uma apresentação sobre a coleta e indicações do exame citopatológico do colo do útero. E aqui um exemplo de link para vídeo demonstrativo da coleta citológica. Aproveito para convidá-los a integrar o grupo das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero no Facebook, onde podem ser postadas dúvidas que serão discutidas pelos participantes da construção daquele documento. E aqui ressalto a existência de um canal no YouTube com apresentações dos capítulos das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero, e do meu canal, onde costumo postar apresentações sobre a prevenção do câncer de colo com narração, como essa que você está assistindo. Por fim, gostaria de deixar essa mensagem para reflexão. E lembro que, em alguns cenários, com cerceamentos geográficos, há outras alternativas de rastreamento a serem consideradas pelas gestões estaduais, como o rastreio e trate utilizando inspeção visual ou testes rápidos de HPV no local de residência das mulheres. Também lembro que o que sempre fizemos nos trouxe até aqui. Precisamos fazer diferente para tentarmos preservar a vida de mais mulheres em nosso país e não perder a oportunidade de rastreio como na gestação. Obrigado por sua atenção.